amados, daremos agora continuidade falando sobre os músculos paravertebrais. Que músculos são esses? Então, são músculos situados lateralmente à coluna vertebral cervical e compreende os músculos escaleno, anterior, médio e posterior. Então, vamos encontrar esses músculos, escaleno anterior, médio e posterior. Então, vamos entender a ação desses músculos, vamos observar onde se encontra a origem e a inserção. Primeiramente, o anterior está recoberto quase que completamente pelo músculo esternocleidomastoide. Então, o escaleno anterior ele está recoberto quase na sua totalidade pelo ECOM. Depois nós vamos falar um pouquinho, mas existe uma artéria subclávia, que ele vai chamado de subclávia, artéria subclávia, que ele vai passar posteriormente ao escaleno anterior. Enquanto existe uma veia também subclávia, que é anterior a esse músculo. Ok? Então, é um nível só de conhecimento de vocês, que existe também as artérias e veias que passam próximo a esses músculos. Olha só, qual é a ação desses músculos? Eles flexionam lateralmente a coluna vertebral. Falei para vocês que eles se localizam lateralmente, certo? A coluna vertebral, então eles flexionam lateralmente a coluna cervical e indiretamente a cabeça. Então, eles flexionam lateralmente a coluna cervical, mas também diretamente a cabeça para o lado que estão situados. Então, existe muita participação dos escalenos nos processos de inspiração forçada. Eles vão agir mais precisamente na primeira e segunda costela. Olha só a sua origem. A origem do escaleno, tanto anterior, tanto como médio e posterior, ele se origina nos processos transversos das vértebras cervicais. Também pode ser conhecido como tubérculo posterior. E ele se insere na face superior da primeira costela. Quem se insere? O escaleno anterior e o médio. Já o posterior, ele vai se inserir na segunda costela. Então, a sua origem é igual para todos os escalenos. Anotem aí no caderno de vocês, estudem, revisem para a prova de vocês, os escalenos, principalmente este aluno que vai seguir a área de fisioterapia respiratória na UTI, agora esses pacientes que estão aí com o diagnóstico do Covid-19, existe a participação dos fisioterapeutas junto com a reabilitação posterior desses músculos, um deles é o escaleno. Certo? O escaleno, tanto o anterior como o médio e posterior, existe uma participação ativa no processo aí de inspiração, que ele vai atuar aí na primeira e segunda costela. Olha só essa imagem mostrando o escaleno. O escaleno, vocês estão vendo aqui o escaleno anterior, o escaleno médio e o escaleno posterior. Olha só, escaleno anterior, escaleno médio, escaleno posterior. Foi o que eu falei para vocês, que a origem, voltando aqui, a origem, processo transverso das vértebras cervicais. Em inserção, vai ser diferente. A origem nos processos transversos das vértebras cervicais. A sua inserção, tanto do anterior como o médio, primeira costela. E o posterior, gente, a inserção é na segunda costela. E a origem é a mesma, ó, processo transversos. E tem uma participação aí ativa no processo aí de flexionar lateralmente a coluna vertebral, indiretamente a cabeça. Vamos agora falar sobre os músculos pós-vertebrais. Que músculos são esses? Certo? No entanto, o que é que nós temos que pensar aí nos pós-vertebrais? Existem 4 músculos importantes nos pós-vertebrais. Vamos falar para vocês. É o reto posterior maior da cabeça. Temos o reto posterior menor da cabeça. Temos o oblíquo superior da cabeça e o oblíquo inferior da cabeça. São os 4 principais músculos importantes, conhecidos como os músculos pós-vertebrais. Eles são conhecidos, gente, como músculos suboccipitais. Por quê, professora? Porque são músculos curtos da nuca e estão profundamente situados aí, recobertos pelos músculos longos do dorso.
Então, por isso que eles são conhecidos como músculos suboccipitais. Então, vamos falar um pouquinho, conhecer aqui o músculo reto, o reto posterior maior da cabeça e o reto posterior menor da cabeça. Quais as suas origens? Então, o reto posterior maior da cabeça, ele se origina, a sua origem está no arco posterior. Aliás, o reto posterior menor da cabeça, ele se origina no arco posterior do Atlas e se insere na linha nucal inferior. A sua ação é extensão da cabeça, conhecido como músculos posturais. Então, estende a cabeça. Ele está aqui já no arco posterior do ápice, ok? Já o músculo posterior maior da cabeça, essa origem é na espinha do ápice. A inserção na linha nucal também inferior. A sua ação, extensores da cabeça, conhecido também como os músculos posturais. Os músculos. Vamos seguindo aqui para o próximo slide. O oblíquo superior e o oblíquo inferior. O oblíquo superior, a sua origem está no processo transverso do Atlas, a sua inserção também na linha nucal inferior, a sua ação, extensores da cabeça. O oblíquo inferior, olha só a sua origem, espinha do ápice, a sua inserção no processo transverso do Atlas, também vai realizar a ação de extensão da cabeça. Então, nós estamos percebendo aí que a principal ação desses músculos são extensores da cabeça. Alguns podem também funcionam também como rotadores, mas ao que parece, eles funcionam principalmente como músculos posturais, certo? Importante para a compreensão de vocês. Vamos agora para os músculos, falar agora sobre os músculos infraioides. Então, esses músculos infraioides, nós temos o esternoioide, temos o omoioide, o esternotireoide e o tiroioide. Esses músculos, gente, nós vamos ver as origens, a inserção. Então, vamos ver também que o músculo omoioide, ele possui 2 vêntricles musculares, tanto superior como inferior. O que é que nós podemos fazer uma referência em relação a esses músculos, que são músculos de gasto. Esses músculos infraioides, ele agem como um só grupo. Eles trabalham em que região? Eles abaixam a laringe, pode também trabalhar em relação ao osso hioide, o assoalho também da boca, ou também ele pode trabalhar impedindo a sua elevação de acordo com alguma circunstância, certo? Então, e eles também pode assumir a função de fixadores do osso hioide. Então, para entender esse músculo, vocês precisam ir lá para o osso hioide, localizar novamente o osso hioide, está abaixo do osso da mandíbula, para que vocês entendam o infraioide. Então, os profissionais fonoaudiólogos estudam bastante esses músculos, porque eles agem na laringe, realizando esse trabalho de abaixamento da laringe. Olha só, o esternoioide, como falei para vocês, é o esternoioide, tem o omoioide, o esternotireoide e o tiroioide. Então, olha só. Então, a nível de conhecimento, também tem o músculo miloioide. Tem aqui, vou mostrar para vocês aqui o estiloioide. Olha só o músculo estiloioide. Nós temos aqui, olha, quem ainda estava em dúvida em relação ao osso hioide, onde ele se localiza, veja inferiormente ao osso da mandíbula. E nós estamos aqui de frente para o músculo miloioide também, que não foi abordado, ali para vocês no slide anterior, mas a nível de conhecimento eu quero que vocês tenham em mente onde se localiza também o miloioide. Esse grupo de músculo eu estou mostrando para vocês, para que vocês entendam a importância
da ação dele em conjunto para trabalhar sobre a laringe e também o osso hioide, assim como também o assoalho da boca, tá certo? Então, anote aí a importância desses grupos musculares. Então, vamos lá para o esternioide. A origem, ele está aí com a participação no manúbrio posteriormente e ele vai se inserir na borda inferior do corpo hioide. Já o homioide, a sua origem, temos aqui o ventre inferior, ele vai para a borda superior da escápula. Já o ventre superior no tendão intermediário e eles vão se inserir, olha só, o homioide no tendão intermediário. E a inserção já do seu ventre superior já vai ser na borda inferior do corpo do osso hioide. O esternoide, vocês podem dar uma olhadinha também, ele tem sua relação com o manúbrio, se insere, olha, na cartilagem tireoide da laringe. Olha a importância desse músculo para baixar aí a laringe, trabalhando nesse processo. E esse tireoide também, a origem na cartilagem tireoide da laringe, se insere no corno maior do hioide. Então, novamente mostrando os músculos, o milioide, o estiloide, o homioide, o esternoide para vocês. E temos também o músculo conhecido como músculo digástrico. Professora, vai cair na prova essa questão do grupo de músculos, vou voltar para vocês, o grupo de músculo infraioide, não de forma específica, apenas esse grupo, certo? Eu quero que vocês entendam principalmente a ação deles, mas o que nós falamos, os pós-vertebrais, os pré-vertebrais, todos esses grupos de músculo vão cair, apenas esses músculos conhecidos como infraioide, é que vocês vão focar mais na ação dele em relação à laringe e o osso hioide. Na próxima aula, iremos falar dos músculos faciais.